Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, Habemus Papa. Foi com essas palavras que toda a cristandade ouviu o anúncio, que é causa de grande alegria para todo o coração católico. De fato, foi isso que nos anunciou o cardeal Proto-Diácono Anúncio Vobis Gaudium Magnum. Gaudium Magnum. Uma grande alegria, é a nossa grande alegria, muito grande. Pois ao ouvirmos o Ruge Santi, nome escolhido para si pelo então cardeal Prevost Leão, e ao vermos a sua figura forte e emocionada do 167º sucessor de Pedro, nós exultamos de uma alegria imensa e de um consolo tremendo. E é ocasião propícia para meditarmos sobre um mistério da nossa fé, o papado. São Pedro foi instituído por Jesus Cristo, nosso Senhor, como chefe visível da igreja que Jesus ele mesmo fundou. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então lembremos primeiramente, a igreja é, meus amigos, uma instituição divina, embora os nossos contemporâneos afirmem que Jesus nunca fundou uma igreja. São analfabetos funcionais, ou são maliciosos, talvez um pouco de cada um desses, não sabemos, mas Jesus disse: sobre ti eu fundo a minha igreja. E se ele disse eu fundo a minha igreja, é porque ele fundou uma igreja. E como sabemos se nós pertencemos à igreja que Jesus Cristo fundou? Nós aprendemos no nosso catecismo. Nós pertencemos à igreja de Cristo se nós professamos os sacramentos que Cristo instituiu. É o primeiro critério para pertencer à igreja de Cristo. O segundo critério é se nós acreditamos na mesma doutrina instituída por Jesus Cristo. E o terceiro critério para pertencer à igreja de Cristo é estar submisso à autoridade daquele que governa legitimamente a Santa Igreja de Cristo. Estar submisso ao Santo Padre, estar submisso aos bispos, autoridades legítimas que governam a Igreja de Cristo. Estar submisso naquilo que é legítimo, naquilo que é católico, naquilo que está dentro da jurisdição e autoridade do Santo Padre e dos bispos de exigirem obediência. E há 2000 anos, essa Igreja de Cristo, ela permanece unida e governada pelo legítimo sucessor de Pedro, o Papa. Porque é também de instituição divina a missão dada a esse homem. A missão do Papa dada por Cristo é garantir a unidade dos fiéis, confirmando-os na fé da Igreja. Essa é a missão do Papa: garantir a unidade dos fiéis, confirmando os fiéis na fé. E disse Jesus a Pedro: e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Essa é a missão do Papa: confirmar na fé. E justamente, como nos diz o Concílio Vaticano I, se o Papa, em seu ensinamento, foi revestido de uma autoridade infalível, e ele é diversas vezes e sob algumas condições infalível, ou seja, ele não erra no seu ensinamento. Se ele foi instituído dessa autoridade infalível em algumas condições, é justamente para que, ao ensinar dentro dessas condições, ele possa realizar a sua missão, ou seja, confirmar plenamente os fiéis católicos na fé católica. Já que neste caso, todos deverão reconhecer e aderir plenamente ao que é ensinado. E se não aderem a esse ensinamento, não são de fato católicos, porque também é
Característica de todo católico: aderir à doutrina de Jesus Cristo, infalível quando ensinada pelo Papa sob condições bem precisas. E nós vemos isso é sobrenatural, isso não é natural. E nós vemos isso com muita clareza na história da Igreja, que a missão do Papa é unir, confirmando pela fé. E cada vez que um Papa, ao longo da história, deixou de realizar essa missão de unir pela fé, a Igreja conheceu seus momentos de crise. E é importante, meus amigos, nós não confundirmos a infalibilidade do Papa com a impecabilidade dele. O Papa, sob algumas condições, é infalível, mas o Papa não é alguém que nunca peca. Ainda que, quando ele peque, ele cause mais mal do que um simples fiel quando peca. Mas não é porque ele peca ou porque ele é pecador como qualquer outro fiel que ele deixa de ser Papa. É verdade, houveram, para nossa humilhação, papas na história da Igreja que mancharam vergonhosamente o trono de Pedro com uma conduta indigna dos sucessores de Pedro, o apóstolo. Isso é triste, isso é feio e com certeza escandaliza. Mas não foi isso que comprometeu a missão da Igreja ao longo dos séculos. Apesar dos pecadores, dos papas pecadores, a Igreja se mantém. Ainda que pecadores, muitos papas realizaram a sua missão de confirmar o orbe católico na fé católica. E foi isso que sempre manteve a Igreja unida. Apesar de pecadores, sempre mantiveram a fé da Igreja unida. E talvez é justamente isso que nos alegra e que nos enche de esperança diante da eleição de Leão XIV. Pensamos e pedimos a Deus que o seu pontificado talvez apague as grandes confusões do pontificado passado. Talvez agora o Papa voltará a ser sinônimo de fé católica, a confirmar uma vez mais os cristãos na fé revelada, aquela fé que o Papa foi constituído guarda e defensor. Porque o que prejudica a unidade da Igreja é a falta de clareza no ensinamento da fé e da moral da Igreja. Não é o que se diz do Papa que une a Igreja, não é o que se diz do Papa que divide a Igreja. O que divide a Igreja é o que o Papa diz. O que une a Igreja é o que o Papa diz. Não é o que se pensa dos bispos, mas aquilo que eles ensinam que prejudica ou não a comunhão da Igreja. O Papa não é bom porque a mídia diz que o Papa é bom. O papado não tem, meus amigos, como parâmetro de sucesso a reputação que o Santo Padre tem diante do mundo, diante da extrema mídia, ainda mais se esse mundo for um mundo perverso e corrompido, como é a nossa sociedade atual. O sucesso do papado depende só de uma coisa: da fidelidade do sumo pontífice em confirmar na fé católica, pelo exemplo também, mas sobretudo pela doutrina, o mundo católico. Não se espera do Papa que ele seja um grande liturgista, não se espera do Papa que ele seja um grande pastor, que tenha uma grande pastoral, não se espera do Papa que ele se vista assim ou assado. Como é ridículo essa discussão e esse debate. O que se espera do Santo Padre, meus amigos, é que nos confirme na fé católica, que ele nos una na fé revelada. É isso que se espera do sumo pontífice. E é isso que nos permite dizer que, sem sombra de dúvidas, papas foram melhores do que outros. Os piores são os que deixam de confirmar com clareza pela doutrina e pela conduta em acordo com essa doutrina os católicos na fé. E os melhores são os que, com a doutrina e a santidade de vida, realizaram bem a missão que Deus confiou a eles. E nós devemos, meus amigos, lembrar, é uma ocasião propícia para isso, que nós devemos amar o Santo Padre,
que nós devemos respeitar o Santo Padre, que nós devemos rezar pelo Santo Padre e que nós devemos pedir a Deus que o faça fiel à missão que ele mesmo recebeu: confirmar os filhos de Deus na fé. Tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. E ter devoção ao papado não é um luxo da nossa fé católica, é um ponto da nossa fé católica, é um mistério da nossa fé católica, é necessário para ser católico. Não quer dizer aqui ser papista, mas quer dizer amar essa instituição tão sublime, essa instituição que foi fundada por Jesus Cristo. Nós devemos amar o Papa, e desse amor ao Papa podem surgir dois erros. O primeiro é a negação do papado, é não querer amar o Santo Padre. Essa negação consiste em ver o papado como se ele fosse uma fundação humana e não divina, como se fosse uma fundação que pode ser destruída pelos homens. Se fosse possível destruir o papado pelas mãos humanas e dos homens, nós já teríamos conseguido isso há muito tempo na igreja. Só acha que não quem não conhece a história dos papas, quem não conhece a história da igreja. Se fosse possível destruir humanamente o papado, nós já teríamos conseguido há muito tempo. Negar o papado é a base de algo até comum hoje em dia, o sedevacantismo, que no fim das contas nega a origem divina do papado. Porque se Deus instituiu o papado, se o papado é divino, e se ele prometeu que as forças do inferno não destruiriam essa igreja fundada, vejam, meus amigos, essa igreja está fundada sobre essa instituição. Jesus fundou a igreja católica sobre o Papa. A pedra fundamental da igreja é o Santo Padre. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Se ele prometeu que essa igreja existiria sobre essa pedra, e se ele prometeu que as forças do inferno não prevaleceriam contra essa igreja, como supor que alguém poderia de fato destruir essa instituição? Se os homens pudessem retirar a pedra angular que Deus instituiu, onde estaria a onipotência de Deus? Esse sedevacantismo, que é a doutrina que ensina a considerar como vazia a sé de Pedro, não há Papa. É uma doutrina capenga, deficiente, que confunde muitos argumentos teológicos e no fundo é movida por uma coisa só: pelo orgulho. É uma doutrina orgulhosa que, ao retirar o Papa como ponto de unidade, coloca no lugar dele, no lugar daquele que Deus mandou estar, outras referências como sendo ponto de união entre os católicos. E aí todo sedevacantista acaba achando alguém para ser o seu Papa, um guru para se tornar o seu Santo Padre. Isso se o dito cujo em questão não se considerar ele mesmo o Papa. E a única solução para esse sedevacantismo é uma heresia. O sedevacantismo é uma heresia, e a solução para eles é uma outra heresia: que Jesus Cristo apareça e se revele, e revele um novo Papa. Mas a revelação de Nosso Senhor terminou com a morte do último apóstolo, e não haverá outra até o fim dos tempos, porque o que era necessário para manter a sua igreja, Jesus revelou durante a sua vida nesse mundo e nos 40 dias que ele esteve com seus apóstolos. Diz São João, ensinando sobre as coisas do reino, ensinando sobre a igreja. Acabou? Não haverá revelação mais. Tudo foi ensinado e revelado. Mas o sedevacantismo, meus amigos, ele veio pela negação do amor que nós devemos ao Papa, por uma falta de amor. Um outro erro vem pelo exagero do amor. E é o que nós poderíamos chamar de papismo, que consiste quase que num culto da personalidade do Papa, quase que numa papolatria. Amar o Papa quer dizer amar o papado inteiro.
antes de tudo e mais nada, amar essa instituição que Jesus fundou. E não pensar como pensa a mídia hoje: tal Papa eu amo, tal Papa eu não amo. Não, nós amamos essa instituição divina. E nós rezamos sempre pelo Sumo Pontífice, seja ele quem for. E em tudo que é legítimo, seja ele quem for, nós obedeceremos e acataremos. Esse é o espírito católico. Assim como o mandamento manda honrar pai e mãe, e não só o pai ou não só a mãe, independente de quem nós venhamos a preferir ou não, assim nós devemos honrar todo o Papa. Nós não podemos colocar divisões: eu sou de São Pio X, eu sou de Pio IX, eu sou de Bento XVI, eu sou de Francisco, eu sou de Leão XIV. Assim como os apóstolos nos ensinaram a nunca dizer: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Assim nós não devemos dizer: eu sou de um Papa ou de outro. Esse erro consiste justamente em exaltar um Papa mais do que outro por questões ideológicas. No fundo, é como dizia Dom Bosco: nós devemos dizer sempre: viva o Papa, independente de quem seja ele, porque nós amamos essa instituição e só podemos ser católicos se submissos a essa instituição. É o papado que nos une. Mas o Papa erra, mas o Papa fala algo em contrário à fé, o Papa errou e tudo mais. Pois bem, pode acontecer, é verdade, pode acontecer. O Papa permanece livre, ele pode errar, ele pode ser malvado, ele pode ensinar o erro, pode acontecer, e você não vai mudar nada. Eu tenho que comentar, fazer um post no Instagram, um status no WhatsApp, um comentário no grupo da família. Sabe quantas pessoas estão interessadas nisso? Zero. Sabe quantas pessoas você vai mudar? Zero. Sabe para quem importa essa sua opinião? Ninguém. Ninguém. Seja um pai de família, cuide dos seus filhos, da sua esposa. Seja uma mãe de família, cuide dos seus filhos, da sua esposa. Deixa para quem tem a missão de fazer isso. Padre, o bispo, o magistério da igreja. Ninguém está interessado na sua opinião sobre o Papa, no seu juízo sobre o Papa, na sua condenação sobre o Papa. Mas ele errou, e é caridade apontar o erro, e aponte para você, fique para você, não vai mudar nada, não vai adiantar nada. Do contrário, o leigo, quando faz isso com leigos menos instruídos, escandaliza esses leigos da fé bela da igreja, causa mais confusão do que esclarecimento. Lembrem sempre disso quando tiver a tentação de postar alguma coisa. Quem está interessado nisso? Ninguém. Ninguém está interessado no seu comentário. E a solução, meus amigos, para ambos os erros, tanto de exagero quanto de ausência, é um amor ordenado ao papado. Não confundir infalibilidade com impecabilidade. Não pensar que uma instituição divina pode ser destruída por obras humanas. Nunca fazer do Papa um objeto de culto de personalidade ou de ideologia, mas sempre amar essa instituição divina. Nessa semana nós nos alegramos, porque o coração católico se alegra. Nós entoamos cânticos, cantamos o nosso Tedeu, diante dessa notícia jubilosa. Habemos Papa, e ele se chama Leão XIV. Mas essa alegria tem que ser fecunda, ela não pode ser estéril. Ela não pode se perder em lágrimas doces, em emoções passageiras. Ela precisa se converter em atos, em obras, em fé católica que só existe numa obra católica. Por isso, não se espantem pelo número, serão rápidos, muito rápidos. Eu deixo só 3 conselhos para nesse tempo, onde nós acabamos de ouvir o nome do novo Papa, nós possamos formar na nossa alma um trono interior para este novo vigário de Cristo. Como amar o Papa? Em primeiro lugar, agradeçam a Deus. Sempre, meus amigos, sempre. Para saber se nós amamos o Papa, perguntem-se se no dia da eleição de Leão XIV os senhores agradeceram a Deus por ele. Agradecer a Deus porque temos um Papa, independente de quem seja ou não, temos um Pai, não estamos mais órfãos na nossa fé. A Igreja
A igreja não existe sem o Papa. É um milagre que ela se sustente sem ele. Deus sustenta, mas a estrutura oficial da igreja é governada pelo vigário de Cristo. Então nós agradecemos a Deus porque a igreja volta para a sua normalidade, na sua estrutura sobrenatural fundada por Deus. Agradecemos a Deus porque as portas do inferno não prevaleceram mais uma vez. Nós temos um Papa, um ponto de unidade. Agradecemos a Deus que nos deu um Papa. Fora tantas coisas acidentais nesse papado, esse nome que nos surpreendeu a tantos e nos enche de esperança. Essa figura jovem que parece com vontade de trabalhar pela fé católica. Agradecemos a Deus. O segundo conselho, o primeiro é agradecer a Deus pelo Papa. Se não fez, faça. O segundo é rezemos pelo Santo Padre. E rezemos todo dia. Todo dia, eu falei todo dia. Porque, embora Deus seja rico em misericórdia e Deus transborde em graças, deixa eu dizer uma coisa para os senhores: não vai faltar nenhuma graça para que Leão XIV cumpra fielmente a sua missão de Papa. Deus quer dar a ele todas. Sabe aquela noção que você tem do Papa perfeito? Muita coisa deve estar errada, mas naquilo que está certo, Deus vai dar todas as graças. Um Papa católico faria isso. Ele falaria assim, ele agiria assim contra o modernismo, contra a heresia, contra não sei o que. Não vai faltar uma graça para que Leão XIV cumpra fielmente a sua missão. O grande mistério disso tudo é que basta que ele seja próximo, que ele se abra a essa graça. Mas no mistério da providência de Deus, para que alguém seja dócil, para que alguém receba, todos nós é assim, muito mais é o Papa. Para que ele seja de fato dócil, é necessário que uns rezem pelos outros. É necessário que a igreja clame, que peça. Se você não rezar, não julgue depois. Não diga depois que não foi bom, que não é bom, que não presta. O que disse Nossa Senhora em Fátima? Há muitos que se condenam porque não tem quem reze por eles. Talvez o Papa Francisco não foi melhor porque você não rezou por ele. Sem tirar os problemas que o Papa possa ter e dizer algo, e é verdade que muitas vezes isso causa mais tristeza e repugnância do que vontade de rezar e estar junto, mas é porque nós não vencemos talvez esse sentimento, que o papado anterior não foi melhor, ou seja lá o papado da história da igreja. Talvez as suas críticas só reinaram porque não reinaram as suas orações antes. Então reze pelo Santo Padre, reze todos os dias, esse é o nosso dever. Lembram da história de Moisés? O povo vencia enquanto Moisés era sustentado por seus... Enquanto Moisés tinha os braços levantados para o céu, o povo vencia, o exército vencia, o exército de Israel vencia enquanto Moisés tinha os braços levantados. Mas cansado, esses braços abaixavam e o povo começava a perder. E aí Arão e Hur sustentam os braços de Moisés e o povo vence. A igreja vai vencer se o Papa for sustentado pelas nossas orações. A nossa oração é Arão e Hur que sustentam as mãos do Santo Padre. Mas se não sustentarmos com as nossas orações, fechamos a boca, calemos a boca, não digamos um ai, não fizemos nada para ajudar. Nada. E por fim, o último conselho: não julgue o Santo Padre. Que tentação sutil é essa de olhar para trás e lembrar-se do cardeal Prevost. Mas esquecemos-nos de que o tempo da eleição é um Pentecoste silencioso. O homem que ontem caminhava entre os homens, hoje carrega sobre si o peso das chaves do reino dos céus. Ele não é mais um homem qualquer, ele é o Papa. Ele não é mais o cardeal Prevost, ele é Leão XIV. Não julguemos, não dissimulemos, não reduzamos ao seu passado. Não é um cristão ser pontífice, não é mais um homem, mas é um pontífice. Não é o passado dele que vai governar a igreja, é a graça presente, é o Espírito Santo que opera nele. E onde o mundo vê o nome Prevost, a fé vê o título sagrado, Leão XIV,
Pontífice Máximo, servo dos servos de Deus, causa da nossa grande alegria, Anúncio Vobis Gaudium Magnum. Rezemos todos os dias pelo novo Sumo Pontífice. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.